Alô, meninos do terceiro ano, tudo bom? Mais uma aula, né? Passando aqui mais uma semana. E o nosso tema hoje é globalização, né? Nós estamos na terceira semana, tá? Do PET 4, né? Porque eu acredito, pessoal, que tem pessoas que nem sabe por quê? Eu tô com a lista aqui das pessoas que, os 2 terceiros que estão me enviando. Gente, tem gente que não enviou nenhuma semana. Eu até depois vou ver o que eu vou fazer, chamar no particular, mas a maioria já enviou. Mas tem pessoas, pessoal, que não mandou nenhuma semana. Bom, também eu vou chamar porque vocês são poucas as pessoas que visualizaram, né, a aula passada, não é isso? Mas tudo bem, né? A gente vai tentando. E quem sabe a hora que vocês vão também se interessar mais por essa. Então nós vamos começar o processo de globalização, né? No texto de vocês, na página 101, eu estava dando uma olhada até que eu achei que pelo menos dá uma definição de globalização mais completa, porque tem outras matérias de vocês aí que eu achei um absurdo, né? Aquela, por exemplo, de Juscelino Kubitschek, meu Deus. Mas tudo bem. Olha, falar em globalização, né, é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? Porque a partir da década de 70, a globalização, ela essa palavra tomou um impulso muito grande, né? Começou a ter uma importância. E parecia que tudo que acontecia no mundo era por conta da globalização, né? Então as pessoas pegaram essa palavra e usavam, né? Surge a internet, a globalização. Eu não sei o que é a globalização. A internet, as comunicações faz parte da globalização, sim, tá? Mas nós vamos entender. É igual o termo hoje, eu não sei se vocês acompanham aí os noticiários, né? A política. O povo colocou na boca a palavra comunista e eu acho que as pessoas não sabem o que significa isso. Porque só fala disso, comunista. Gente, não é assim. Então, eu tô dando um exemplo. Eu gosto, né, gente? Fala a verdade. A globalização, gente, ela é um processo muito amplo, tá? E não é um processo novo, né? Não como eu falei, a partir da década de 70 que ela ficou mais conhecida. Não, gente. Lá na época das grandes navegações, né? Quando os navios portugueses, espanhóis, saíam à procura de riquezas, né? Na Índia, principalmente, quando os portugueses chegaram ao Brasil, é uma globalização, né? Estava se integrando, interagindo o mundo naquela época. É uma globalização. Então, a globalização é um processo, não é um processo novo, né? E é um processo histórico, gente, que promove maior integração social, cultural, econômica entre os povos do globo, tá? Costuma-se ter a definição nos livros, né? Que através da globalização houve encurtamento das distâncias, não das distâncias geográficas, né, gente? Das distâncias físicas, essas continuam a mesma. A distância que tem
do Brasil aos Estados Unidos, à China, à Europa, ela continua a mesma, não tem jeito. Mas essa distância que nós estamos falando é principalmente a distância através da comunicação, né? Porque hoje você está sentado aí na sua sala e você pode muito bem comunicar através do seu celular com pessoas que estão, por exemplo, morando longe, em outros países, em outras cidades e assim por diante, tá? Então, quer dizer, existe duas redes geográficas, né? Dois desenvolvimentos das redes geográficas na globalização. Nós temos a material e a imaterial. A imaterial é essa que nós estamos falando, é a comunicação, né? O aprofundamento nesta rede de comunicação, tá? Se fosse em alguns anos atrás, eu não poderia estar aqui agora gravando essa aula para vocês para postar, né? Agora mesmo, e vocês não teriam acesso, tá? E as redes materiais é a rede do transporte, mas é o transporte físico, tá? Quer dizer, tudo que você hoje, por exemplo, você tem uma encomenda que você pede, você compra da China, essa encomenda hoje é viável para você num tempo mais curto, né? As redes de comunicação material, elas também desenvolveram muito. Então existe, pessoal, na globalização, uma interdependência entre os países, né? Vocês sabem muito bem que os países, cidades, países, ninguém vive isolado. Ninguém vive sozinho, sem precisar de um outro país. Então, por exemplo, nós temos uma interdependência econômica dentro da globalização. Um exemplo, por exemplo, que nós podemos citar. Acontece uma crise lá na China, uma crise econômica na China. Não vamos falar nem do Covid, hein? Uma crise econômica na China. Essa crise econômica, ela influencia apenas a China ou o restante do mundo? Gente, com certeza o restante do mundo. E o Brasil entra nessa. Então, olha a interdependência fazendo parte da globalização. Porque a China é um dos nossos maiores compradores, pessoal. Então, na verdade, se acontece uma crise econômica, né? Ela deixa de comprar certos produtos nossos, com certeza afeta a exportação do Brasil, né? Afeta o dividendo aqui do Brasil. Por exemplo, nós temos também uma interdependência social. O que é uma interdependência social? Bom, nós não aprendemos inglês, não tem aí na nossa matéria, na nossa grade curricular, nós não temos inglês? Sim. E não é obrigatório, você não pode optar por não aprender, por não querer assistir aquela aula. Então, isso é uma dependência social de um país muito mais desenvolvido do que o nosso, né? Que no caso aqui seria os Estados Unidos, né? E quer dizer, é uma dominação tão grande em países menos desenvolvidos que até o idioma nós temos que aprender. E tem um detalhe, cai no nosso Enem, cai no nosso vestibular. Nós temos uma interdependência política, né? Por exemplo, a ONU, vocês já ouviram falar da ONU, né? Organização das Nações Unidas. A ONU, gente, ela regulamenta, né, questões políticas, questões ambientais a nível mundial. Então, isso é uma interdependência política.
Ambiental, nós estamos aí agora com um grande problema da Amazônia, né? Os países, países da Europa, outros países culpando o Brasil por permitir, né, que essa questão, o desmatamento da Amazônia seja feito, tá? Então, quer dizer, é uma interdependência. Aqui na Amazônia, gente, influenciará, se houver aí um desmatamento total, vai ter uma influência em várias partes do mundo? Com certeza, gente, isso vai. Mas agora, essa implicância de países também europeus aqui conosco é outro caso, é outra discussão. Nós temos uma interdependência dentro da globalização cultural, né? Olha para o seu celular. Ele é brasileiro, gente? Não, né? Você, por exemplo, você quando vai comer aí, por exemplo, McDonald's, é brasileiro, gente? Não. Por exemplo, Adidas, Samsung, quando você assiste um filme aí que vocês adoram, né? Sei lá qual que é os Vingadores, ele acontece lá no Nordeste? Não, pessoal. Então, é uma interdependência cultural, tá? E essa interdependência cultural a gente vê na roupa, no filme, na alimentação. Aí vocês podem perguntar assim pra gente, pra mim, né? Tá pensando, mas nós, o Brasil, nós influenciamos nós influenciamos também outros países? Muito pouco. Na verdade, como que é essa interdependência dentro da globalização? O rico que influencia o pobre. Então, o país mais desenvolvido, né, influenciando o país mais pobre. Quando acaba a Guerra Fria, pessoal, que vai ter, por exemplo, que o mundo vai, depois de algum tempo, adotar a política neoliberal, que é aquela política de, vamos dizer, do livre comércio, né? Agora os países podem comercializar com quem quer que seja, mais ou menos assim. Então, nessa época, vieram para vários países transnacionais, multinacionais. Então, quer dizer, olha para você ver aí como que houve um encurtamento das distâncias relativas. É uma influência, as empresas, por exemplo, transnacionais, multinacionais, ela vai influenciar a alimentação, vai influenciar, por exemplo, a questão dos carros, roupas, mas isso mostra que houve, então, um encurtamento das distâncias. Hoje você não precisa mais importar aquilo que você queria. Ah, meu Deus, eu queria tanto comprar determinadas coisas, mas é importado, é muito caro. Não, talvez tenha já no seu país, tá? Então, quer dizer, com a globalização, as barreiras, né? Os muros que impediam essa troca de cultura, isso veio abaixo, né? Hoje, tudo é muito acessível, tá? Mas, pessoal, existe consequências negativas. Nem tudo são flores aí na globalização. Ela trouxe desenvolvimento? Sim. As pessoas hoje têm acesso muito mais à internet, essas coisas? Sim, mas tem pessoas que são excluídas digitalmente. Enquanto nós estamos aqui tendo essa aula, tem pessoas que passam fome, tem pessoas analfabetas, né? Ela trouxe uma das coisas negativas também, nós podemos dizer, a xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão, né,
a estrangeiros. Então, por exemplo, essa influência cultural com facilidade, isso também provoca um choque cultural, tá? Então, isso vai ter, assim, um certo preconceito em determinados lugares. Houve, pessoal, o aumento de crime virtual, né? Que isso aí, toda hora vocês já podem ver aí, né? Na televisão, as coisas que acontecem. Houve uma exploração muito grande da mão de obra, né? A mão de obra barata, e o aumento da distância econômica entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. A distância está aumentando cada vez mais. Por quê? Os países desenvolvidos, eles detêm tecnologia. Então, os países não desenvolvidos, eles são detentores do quê? Da matéria-prima, né? Então, os países poucos desenvolvidos, eles mandam a matéria-prima para os países desenvolvidos. Já acontece isso muitas vezes. Ali, eles vão montar as peças de determinado produto que ele vai construir, e esse produto, gente, vai ser montado, feito, sabe aonde? Na China. Sabe por quê que eles adoram a China? Porque a China, ela tem uma mão de obra muito barata, e existe uma ausência de leis trabalhistas, tá? Então, olha para você ver, um produto que você tem aqui, né? Às vezes, a matéria-prima saiu do seu país, o dono da marca é de determinado país, mas quem monta é outro país, principalmente país menos desenvolvido. A China, no caso, é um excesso de mão de obra, né? Que vocês sabem que a população de lá é uma coisa exorbitante. Sabe um exemplo que eu posso falar para vocês? Nike, tá? A Nike, ela age dessa maneira, tá? Então, aqui no Brasil, gente, internamente, vocês sabiam que tem muitas confecções caríssimas, né? De roupas caríssimas, que a mão de obra utilizada é toda interiorana, às vezes interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Por quê? Lá eles montam, tem todo o critério, né, de avaliação, mas o dono da marca é aquele chiquérrimo que vai pôr aquele preço exorbitante. Isso existe já, a terceirização dessa mão de obra. Outro ponto negativo, nós podemos dizer que é o desemprego, né? Por quê? Porque a tecnologia, as máquinas vão substituir, né? Essa é a mão de obra. Ainda mais, pessoal, se dentro daquele país menos desenvolvido, a questão da educação não foi levada a sério. Não é verdade? Então, são problemas muito sérios. Tudo tem pontos positivos e pontos negativos, gente. Nada é só de um lado. Então, a globalização é essa interação, né? É essa interdependência. E essa interdependência entre os países, nós podemos dizer na economia, na cultura, na alimentação, no social, ambiental e assim por diante, tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês um beijo, qualquer coisa vocês me chamam, ok?